Nos conte, Isabel Mega, nós tivemos algumas mudanças no quesito delação de Mauro Cid. Ocorreram algumas mudanças, afinal, porque as defesas tentaram deslegitimar a delação de Mauro Cid. Mas com este movimento do Ministério Público, acusando de fato, Jair Bolsonaro como um líder dessa organização criminosa, pelo jeito não conseguiram fazer muito barulho em relação à delação, visto que a delação foi o que embasou, parte de todo esse processo. A delação deu origem a uma série de provas, digamos assim, e é essa a tese que tende a ser discutida pelo Supremo Tribunal Federal, uma discussão que, inclusive, já começou a ser desenhada ali no momento de recebimento dessa denúncia da Procuradoria-Geral da República. Elisa, mas antes de continuar, bom dia para você, bom dia para quem está com a gente aqui em mais uma edição do Live CNN. O Procurador-Geral da República, ele vai construindo essa linha de defesa para além das fronteiras da colaboração premiada para mostrar o quanto a denúncia que apresentou e agora nas alegações finais para robustecer isso foi além da colaboração premiada de Mauro Cid. Eu cito isso, por exemplo, com base num trecho em que ele cita o seguinte: a instrução processual, essa fase que a gente acompanhou agora no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, serviu para reforçar todos os manuscritos, arquivos digitais, planilhas, discursos prontos e trocas de mensagens sobre aquilo que eles chamam de plano de ruptura da ordem democrática. Isso tudo o que foi apreendido durante as investigações. Ele cita também as testemunhas que foram ouvidas, cita os depoimentos dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica que confirmaram que lhes foram apresentadas em mais de uma ocasião as minutas que decretavam essas medidas de exceção. Isso aqui eu li um trechinho desse relatório de 517 páginas das alegações finais que foram apresentadas, faltando 12 minutinhos para a meia-noite e o final do prazo. Por que isso é importante e por que isso chama a atenção junto com outro fato que é o teor crítico que Paulo Gonet coloca em relação à colaboração premiada de Mauro Cid? Porque juristas já apontavam para a gente, Elisa, uma coisa é você partir da colaboração, outra coisa é você calcar todo esse processo ali tendo a colaboração como base. Isso não seria bom para a acusação. Então, a acusação tinha que conseguir fazer com que a colaboração produzisse outros tipos de materiais. E é isso que o Procurador-Geral da República está defendendo justamente nesse trecho. Agora, ele robustece essa linha de argumentação, adotando um tom muito crítico em relação ao Mauro Cid. E aí é uma tese que a gente ouve principalmente da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que rotineiramente vem e fala que, olha, cada vez que Cid resolve falar, prestar um depoimento, é um novo depoimento. Ele foi apresentando versões contraditórias, versões conflitantes. E o próprio Procurador-Geral da República reconhece isso nessa peça. E aí isso pode ser usado tanto como argumento para a defesa, se souber trabalhar por esse caminho, mas também como argumento da acusação de se distanciar. Peraí, eu não estou olhando só para a colaboração premiada, eu estou olhando para aquilo que foi originado a partir do que Cid contou, para a minuta do golpe, para tudo que foi fornecido em termos de provas. Tanto é que esse tom crítico repercute em uma opinião do Procurador-Geral da República, e aí vai ser interessante acompanhar qual vai ser a análise dos ministros da primeira turma sobre isso, de que o Mauro Cid não deveria ganhar um perdão judicial. Isso significa que alguma pena ele deve ter na opinião da Procuradoria-Geral da República. É claro que depende do que os ministros vão decidir, mas um perdão judicial por completo, não. Inclusive, o que a Procuradoria defende é que haja uma reversão mínima dessa pena, 1/3 da pena apenas, nada mais do que isso, justamente porque Mauro Cid foi esse personagem que entrou em contradições cada vez que foi confrontado ao longo desse processo e foram vários os depoimentos que ele teve que prestar, inclusive agora recentemente. Então, isso foi muito interessante da gente acompanhar dessas alegações finais, desse tom mais crítico do Procurador-Geral da República.
E outro ponto, que também já é conhecido, mas que coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro como uma figura central, uma figura de liderança. Essa é a expressão utilizada pelo PGR ao falar sobre Jair Bolsonaro. E elenca isso ao 8 de janeiro. Então, entra muito ali nos pormenores do vínculo que Jair Bolsonaro teria com o 8 de janeiro. Outra aspa, direto ali das alegações finais. O líder enaltecido pelos manifestantes era Jair Bolsonaro, diz o PGR. E a pauta defendida era fruto do seu insistente e reiterado discurso de radicalização embasado em fantasias sobre fraudes no sistema eletrônico de votação. Então, aqui é um compilado para a gente entender por onde passeou essa linha de argumentação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, com esses dois personagens centrais, Mauro Cid e Jair Bolsonaro. Mas as alegações finais também abraçam os pedidos de condenação dos outros réus, nesse que é o chamado núcleo crucial da denúncia. Elisa.